alegria das manhãs. No começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui para mais um novo programa, A Jornada. E em agradecimento a Deus, ao universo, né, que me permite várias respostas para que a gente siga continuando nessa caminhada, nessa jornada linda, maravilhosa, e a busca, né, do sentido da vida, da busca das respostas internas. E aqui na TVI Imprensa, né, conduzida aqui pelo nosso mestre Ferreira Leite. E Ferreira Leite, um dia quero você aqui, hein? Aqui no Eu Bem Te Vi, aqui na jornada. E vamos lá, se continuarmos fazendo do mesmo jeito, teremos mesmos resultados. Este programa surge exatamente para romper esse ciclo e propor uma nova forma de pensar em relação à nossa jornada. O que você está fazendo na sua jornada? O que você traz aí na sua bagagem? E um dia eu ouvi, né, quando eu fui fazer uma viagem, olha, você só leva aquilo que você pode carregar. E isso nunca mais saiu dos meus pensamentos. O que eu posso levar dessa caminhada? O que eu trago nessa vida? Qual o peso das minhas dores, dos meus traumas e também das minhas alegrias, né? Pensamentos, eles vêm e eu falo, você tem que ser a melhor advogada dos seus pensamentos, né? Para você impor limite naquilo que vem e que não é uma coisa, algo que traz para você alegria, algo que às vezes incomoda. Então, é aí que eu falo, você pode ser o melhor negociador, a melhor negociadora dos seus pensamentos. Hoje, vamos conversar sobre algo que vai além do tempo e das conquistas, a jornada de vida. Uma trajetória construída com experiência, superações e escolhas que exigem coragem. Nosso convidado carrega uma história marcada pela vivência real, pelo compromisso com o conhecimento, não apenas nos livros adquiridos, mas na prática dos desafios, nas transformações ao longo de sua vida. Uma caminhada que inspira novas reflexões e nos convida a olhar para a própria jornada com mais consciência. Está aqui hoje comigo o grande Júlio Ottoboni, né? É um prazer enorme, Júlio. Sou muito grata a você por essa experiência hoje aqui estamos vivenciando. E o Júlio Ottoboni é jornalista científico. Ele vai apresentar aqui um pouquinho da sua história, do seu currículo. Por favor, agora é com você, Júlio. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Satisfação, um convite seu, eu não poderia recusar mesmo. Eu tenho 63 anos de idade, eu sou nascido em 19 de outubro de 1962, aqui em São José dos Campos. Meu pai é o Mário Ottoboni, não é nascido aqui, mas adota a cidade, veio de uma colônia italiana, que era em Barra Bonita, veio com 13 para 14 anos para São José. E fez toda a trajetória de vida dele aqui. A minha mãe era joseense, Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni. E meu avô do lado materno também era. A minha avó era a Benedita Ortiz Candelária. Ela nasceu em Paraibuna. Eu tenho a questão das raízes paraibanas somos muito profundas, né? E aí eu fui um menino comum de São José dos Campos dos anos 60 e 70.
Sim. Aqui, por exemplo, onde está sediada a rádio, vi muitas vezes jogar bola. Era o mesmo comum mesmo. Não tinha grandes e muito menos a perspectiva de qual seria o meu futuro. Porque se vivia muito mais no momento ali, no presente. Então, Júlio, hoje, só um minutinho. Ao vivo temos isso, né? Os probleminhas técnicos aqui, estamos aqui mudando o microfone aqui do nosso convidado. Tá. Ver se tá Tá bom bem? agora. Tá. Até eu estou conseguindo ter Ótimo, retorno. melhorou muito. Estou tendo retorno. Obrigada, Não, Mariana. eu sou nascido aqui em São José, Uhum. tenho 63 anos de idade. Eu sou nascido em outubro de 62. Meu pai era o Mário Toboni. Minha mãe é Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni. Minha mãe era professora. É professora, né, municipal. Dona Maria Aparecida, né? É. E o meu pai foi secretário administrativo da Câmara Municipal. Foi muito atuante, né, em São José dos Campos. É. Né? Uma pessoa... Meu pai teve trabalho social, né? Meu pai teve uma atuação bem grande aqui. Ele veio de Barra Bonita, que era uma colônia italiana. Veio com 13 para 14 anos para cá. E aqui ele vai se fixar. E meu pai não gostava nem que falasse que ele era de Barra Bonita. Ele gostava de falar que ele era de São José, porque ele fez toda a trajetória dele aqui mesmo. Né? E eles vieram porque o Dr. Rui Dória, que é médico aqui, né? Sim. E ele se casou com uma moça que a minha avó foi praticamente quem a criou. Né? Minha avó trabalhava como colônia italiana, eram colonos, né? Trabalhava em fazendas. E essa moça ficou tuberculosa, veio para se tratar em São José. E aqui aí tinha, ela né, ela pediu para trazer a minha avó, que chama Maria. Minha avó é do sul da Itália, né, da região ali de Nápoles, uma cidade bem próxima a Nápoles. E o meu avô já era brasileiro, mas era filho de italianos e eram de Veneza. Então era de uma cidadezinha chamada Vila Marzana, que é perto de Rovigo, ali perto de Veneza. Sim. É ali na província de Veneza. E aí se dá. Eu fui um menino, sou eu e a minha irmã Nelma. E quais as histórias, Júlio, que você traz aí da sua infância? Como é que foi a tua infância aqui em São José dos Campos? Era uma cidade muito diferente, Cristina. Era muito, muito diferente. É uma cidade que, por exemplo, se eu morei sempre aqui no centro, porque você não tinha mesmo, se você morasse... Você não tinha a Zona Sul. Eu me lembro quando começou a Zona Sul, a dificuldade que, inclusive, que era para você ir para lá. Satélite, parque industrial, então, nossa. E você tinha o núcleo de Santana, onde a minha mãe nasceu, onde eu nasci no Pio XII e tal. E eu morei muito tempo aqui no centro, na Vila de São José. Até a primeira casa que a gente morou é aqui perto da rádio. Mas eu fui muito pequenininho, recém-nascido. Depois a gente mudou para Vila de São José, daí a gente morou na Rua 15. Daí da Rua 15 a gente morou aqui do lado do cemitério, na Joaquim Braulio de Melo. Que eu fiquei sabendo que a casa foi demolida há uns meses atrás. Era uma casa com quintal, era uma coisa muito bacana. E eu estudei, fiz todo o primeiro e segundo grau aqui em São José mesmo. Só a faculdade que eu acabo tendo que fazer fora, porque São José não tinha. Você fez a faculdade onde, Júlio? Eu começo fazendo a minha vida universitária numa faculdade de arquitetura.
Eu passei na Unital, passei até muito bem, com uma pontuação muito alta no geral e depois no específico, no curso específico. Mas eu fiquei muito pouco tempo na faculdade. Era o final do governo do Figueiredo, ainda tinha muito problema político na faculdade, eu achava a faculdade muito fraca. Aí eu presto vestibular de novo, isso daí eu estou falando para você, comecinho dos anos 80. Sim. Vou estudar lá na Brás Cubas, que era uma boa faculdade. Eu também não podia ir muito longe, porque meu pai não tinha condição de me bancar. E aí, lá eu vejo que meu negócio não era realmente arquitetura. É aquela história, você fez cursinho, eu fiz o cursinho objetivo, né, que era integrado o terceiro ano com o cursinho, que você estudava muito. Né? Inclusive é quando eu tenho a primeira crise de depressão, fadiga profunda, tal, que era algo que depois fica meio que recorrente na minha vida. Tá, hoje vamos falar um pouquinho, né, Júlio, sobre ansiedade, eu acho que depressão. é fundamental, porque é algo que é presente na minha vida profissional e pessoal, né? Porque na verdade você não tem uma vida profissional, uma vida pessoal, você tem uma vida. Sim. Só, né? E o mal do século, né? Não só desse século, né? Desse milênio. Já tem mais de 100 anos aí. É até interessante que eu vou te contar isso daí. Muito jornal antigo, eu que trabalhei em jornal, né? Trabalhei na Veja, trabalhei depois no Estadão, no Jornal da Tarde, na Agência Estado, trabalhei na Gazeta Mercantil, no Jornal do Brasil, trabalhei no Diário do Comércio e Indústria. Eu trabalhei em vários... Eu só não trabalhei, na verdade, na Folha de São Paulo, na Folha da Manhã, apesar de ter tido convite para ir para lá, eu não quis na época, e trabalhei no Sistema Globo, mas no Paraná. No jornal O Globo eu não trabalhei, faltaram esses dois jornais diários para eu trabalhar dentro da minha carreira. Mas o que eu estava comentando sobre o jornal era que você pegava o jornal mais antigo, quando você tinha que fazer pesquisa, e você tinha as notas, né, de falecimento, e você tinha muito assim... isso daí, no começo do século passado, até a década de 30, 40, tal, você aparecia a nota, né? Você morreu de tristeza. Tristeza, sim, sim, era dada como uma patologia. Sim, sim. Entendeu? E não era aquilo ali, era um quadro de depressão. Depressão profunda, né? Uhum, e a pessoa, sim, desenvolveu algumas outras... alguns outros sintomas, né? Até a própria bulimia, anorexia, né? E aparecia muito isso daí quando tratava-se ainda muito moço, ainda muito jovem e tal, não sei o que, morreu de tristeza. Era a depressão, ou por exemplo, né, se você pegar lá em Barbacena, né, a questão do hospício, lá, aquilo ali é um negócio terrível, né? O que você teve de pessoa genial que sofria de crise ansiosa, ou mesmo depressiva, porque ela não se encaixava no sistema, ela foi internada como louca. Sim. Né? E é uma enormidade. Então, isso daí é um negócio que carrega um estigma muito grande. E ainda, né, Júlio, é um tabu na muito sociedade, grande, né? Porque, muito assim, grande. Eu agradeço você vir hoje compartilhar, né, sobre esse fato de ansiedade, de depressão, porque assim a gente tem que levar as informações, você, né, precisa, que todas as pessoas, tá, né, falando, no decorrer da vida acaba passando por processos. É aquela história, né? Como a gente, nessa que a gente estava comentando aqui, a gente está vivendo a era do narcisismo. Sim. Né? Que alguns estão chamando a era do ego, ou a era do personalismo. Tudo acaba criando uma moda, né? Então, e aí vai se... Eu acabei largando a arquitetura e fui fazer comunicação social. Na verdade, eu tinha 20 e poucos anos e eu não tinha a mínima noção. Eu saí da escola, que é um aparato extremamente repressor, porque ele só te cobra o resultado, você só é medido pela nota.
Você não é medido pela pessoa que você é, pelo cidadão que está sendo formado. Sim. E isso daí há muito tempo. Né? O sistema acaba trazendo, né, esse fato assim, de realmente impor para as pessoas, né? E aí a gente se limita muito às crenças limitantes, né? Tudo, né? É tudo. Você pegar toda a estruturação da sociedade, dessa sociedade, principalmente de consumo, ela é em cima de moldar personalidade, e quem escapar, ela expurga, né? E aí eu vou para a faculdade de comunicação, fui na Brás Cubas, era um curso que tinha mais de 60 anos de idade, que infelizmente fechou há uns anos atrás. E ali eu me encontro, né? E assim, olha, não falo nem de ser desespero. Meu pai tinha ódio que eu tivesse feito jornalismo. Meu pai nunca olhou o meu diploma. Nunca olhou o meu diploma. E olha que eu fui um dos melhores alunos da história da faculdade. E teu pai, Júlio, queria que você fizesse alguma outra escolha? Meu pai queria que eu fosse médico. Médico. A minha geração, Cristina, né, a geração dos anos 60, e pega uma parte da geração dos anos 70, ela foi formada para dar errado. Então era assim, você não vai dar nada, você é melhor você fazer um curso... Eu acho que as falas, né, eram muito duras, né, os conselhos. E achando que isso aí fosse dar algum tipo de resultado positivo ou não. Ou era crueldade mesmo. Então, assim, você não vai dar nada. É bom você fazer um curso de datilografia, pelo menos você vai conseguir ser um auxiliar de escritório. Era assim. Então, você já era, né, moldado para dar errado. Tem a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela tem a Ana Beatriz, eu acho que é de 67. Sim, sou muito fã dela. Eu também sou, gosto muito dela. E ela fala isso abertamente, dessa questão da geração de 60, a geração que foi moldada para dar errado. Né? Então, se sofria uma pressão gigantesca, eu me formo em jornalismo, já começo a trabalhar já no meio do curso, né? E depois que eu me formei, que eu já estava iniciando na profissão, mas já se notava que eu tinha um potencial grande para crescer dentro dela. Por pressão do meu pai, eu vou fazer um ano de Direito. 1990 isso, que eu odiei. Apesar de ser um bom aluno, é engraçado, eu fui um aluno ruim na escola, né, ensino, que era o primeiro e segundo grau, né? Você é muito estudioso, Júlio, porque assim, a Depois, inteligência... eu me torno isso eu devo muito a uma figura, que eu quero deixar público isso, né? Hoje o Marco Antônio Witt, que é um médico psiquiatra, se tornou um grande amigo meu. E na primeira crise que eu tenho de ansiedade e profunda, né, ansiedade muito forte e depressão, foi o Witt que me atendeu. Sim. E o Witt me faz o tal do despertar através da literatura. O Witt dava livros para eu ler. E eu tinha, assim, foi um negócio que escangalhou a minha vida. Naquele momento, você não imaginava que era um problema... Assim, já tinha aquela visão ainda, é louco, não vai dar certo em nada. Não, é um problema de metabolismo cerebral, de hormônio, né? Como é que o cérebro se sintetiza a proteína, né? Hoje é muito mais estudado, muito mais compreendido, porque se vive uma epidemia de saúde mental. Sim, sim. Não é epidemia de doenças de saúde mental. É a grande epidemia do mundo. E o Witt faz com que eu tenha um contato maior com a literatura. Por quê? Porque a literatura, até então, na escola, era aquela coisa chatíssima. Você lê José de Alencar. Seria uma coisa que era totalmente anacrônica. Você não conseguia se enxergar naquilo. Por quê? A ambientação era o Rio de Janeiro do Império. Sim.
Mas né? na sala de aula você conversava muito, ou você era tranquilo? Não, era extremamente tímido, tímido? muito tímido, falava muito pouco. Depois que eu começo a... Já quando eu estudei no Olavo Bilac, que eu passo a ter um pouco mais da questão da própria autoestima mesmo, né? Porque aí eu praticava esporte e tal, e aí eu fiz um esforço muito grande, porque dentro disso é um negócio muito interessante também, que pouca gente sabe. Eu até os meus 5 para 6 anos, tal, eu era uma criança com peso normal, tá? Mas eu era uma criança extremamente sensível para as coisas. E tem algum gatilho que acontece, que eu até imagino o que tenha sido, que era as turbulências da minha família, e eu passo a comer compulsivamente. Entendi. Que isso hoje é explicado. Isso daí, Sim. toda carência afetiva. Mas lá naquela criança época muito já não carente, tinha esse olhar, né? É. E assim, eu fui criado praticamente pela minha tia. Né? A minha mãe era... Eu vi um depoimento da Marília Gabriela que eu achei espetacular, né? Ela fala exatamente o que ela fala, isso, a mãe dela o que eu falaria sobre a minha. É uma pessoa que tinha uma dificuldade para ser carinhosa, para ser afetiva muito grande. Então, eu desenvolvo uma compulsão alimentar e ganho peso, vou ganhando peso, e isso não era tratado. Quando eu vou pela minha tia Júlia, que era irmã da minha mãe, eu sou levado a primeira vez para passar num médico neurologista, ele avisa. Eu falei, ele é um menino muito sensível, ele tem que ser tratado, ele é extremamente carente. Ele tem uma carência afetiva muito grande. Isso daí, quando chega e se dá esse diagnóstico em casa, virou motivo para eu apanhar. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque homem era entendido como o bruto. Sim. Ele não podia ter sensibilidade para nada. Então, eu fui formado para ser o quê? Homem não chora, né? Homem não chora, homem não sente... Homem tem que enfrentar. Então, Júlio, eu estudando um pouco de terapia, eu pude entender um pouco do universo dos homens. Porque nós, mulheres também, nós somos criadas dizendo, né? Eu não preciso de homem, muitas vezes, né? E essas frases. E na verdade, se completa, né? Um homem e a mulher se completam. Então, assim, em muitas... atitude que as mulheres têm, muitas vezes a gente acha que não, o homem... Ele é frio, ele é racional. Não, e os homens também têm as suas emoções. Não, né? O grande problema são os estereótipos, né, Cristina? E achar que aquele estereótipo serve de modelo. Entendeu? Então, eu termino a faculdade, faço ainda um ano de Direito, odiei, acabei brigando lá com um professor, não foi uma briga, foi uma discussão, e esse professor passa a me perseguir. Aí eu passei de ano em todas as matérias, ele me deixou, e era a deixa também para eu ir embora. Isso acaba criando um trauma, né? E eu fui... eu já estava... Já está superado já estava crescidinho, né? Então, isso daí já não era um negócio que me abalava tanto. E eu fui fazer um curso que eu queria muito fazer, que era psicologia. Eu fiz 2 anos, quase que 2 anos e meio, os 5 semestres... E eu queria muito fazer esse curso. E eu tive que deixar, porque eu era repórter da Veja, e eu fui para o Estadão. Em 92 eu entro para o Estadão, e aí eu não tive... o Estadão ocupava totalmente o tempo, o meu tempo. E aí eu tive que largar a faculdade. Né? Mas eu sou formado em comunicação social, com a habilitação em jornalismo. E tem vontade de retomar o curso de psicologia, Júlio? Já tive mais vontade. O que eu vejo, Cris, é um negócio... Aí inclusive, porque assim, eu fui um repórter nacional, eu tive essa felicidade, né? Eu era um repórter que eu tinha
a minha abrangência, apesar de eu ser o responsável, na época do Estadão, eu era responsável pelo Vale do Paraíba inteiro, né, pelo setor aeroespacial, principalmente tanto o aeronáutico quanto o tecnológico e o científico, e eu era repórter nacional. Eu podia viajar para o Brasil, podia, os caras mandavam, a gente viajava o Brasil inteiro. Aí quando você passa a conhecer o Brasil, que fala o Brasil profundo, né, não esse Brasil que está na costa do litoral, aí você começa a entrar, principalmente a experiência que eu tive no polígono da Seca, né, lá na área desertificada do Nordeste, com aquela população, foi um negócio muito marcante para a minha vida. Como foi marcante outras situações aqui pelo Estadão, quando eu consigo que as famílias lá de Potim, elas ficassem de posse das casas que até então a Arquidiocese de Aparecida queria tomar de volta. E Potim, que seria aqui próximo de Aparecida do Norte, né? Do lado de Aparecida. E ali tinham, não sei se chegava a 30 famílias e tal. E a Arquidiocese pediu as casas. As casas eram de pessoas que tinham construído a Basílica. E era na campanha da Fraternidade, Onde Moras. E aí eu vou e faço uma série de reportagens e as pessoas ganharam. Bom, ganharam as casas não, porque as casas já tinham sido prometidas a elas, já viviam lá há bem mais de 30 anos. E aí me parece, pelo que eu sei, que as casas foram eles não tiveram mais problema nenhum quanto a isso. Então, dentro, né, essa questão da função social do jornalismo, eu acho que por onde eu passei, eu atuei. E isso daí me serve também como um processo terapêutico, né, de compreensão do meu eu, né, e principalmente da questão do solidário. Todo o conhecimento, né, que você acabou acumulando, né, em toda a sua trajetória, na sua jornada, isso, né, o conhecimento é o saber, né? E enquanto a sabedoria, você aplica isso no dia a dia, na sua vida, né? Como que... Eu acho que assim, você tem a questão de você transformar a informação que você tem em conhecimento. Sim. Depende muito do seu grau de entendimento, não só de compreensão e também de espiritualidade. Sim, sentir com o coração, a coerência cardíaca. Você tem que sentir, você tem que entender que aquela informação ela se conecta a outras. Ela não é uma coisa solta, né? O jornalismo que eu pratiquei, eu sempre tive isso daí. Eu paguei preços altíssimos, inclusive por ter esse tipo de visão, tá? Tanto dentro dos jornais que eu trabalhei, como fora, né? Com perseguições assim nefastas, né? E evidente que eu tinha uma carga de trabalho, e aí a gente fala a questão do trabalho, que eu tinha que procurar algum tipo de colocar em prática a minha vivência como pessoa, dentro do que eu escrevia, dentro do que eu via. Inclusive o bom repórter se dá dentro disso mesmo, né? Ele colocar uma visão, humanizar o que ele está vendo. Hoje é um negócio que está cada vez pior. Eu dei aula na universidade e tal, e ali eu já notava que ia ser uma tragédia mesmo, como essas novas gerações de jornalistas são extremamente vazias. Ô Júlio, e como você já está aí colocando todos os seus desafios, né, ao lidar com as frustrações também que a profissão trouxe para você, e toda a sua trajetória profissional, e como, assim, muitas vezes precisamos, como você mesmo disse, né, que foi perseguido. Então, assim, como se diz o ditado, pegar o limão e fazer a limonada. Eu demorei muitos anos para entender esse processo.
E assim, pegar todas essas dores, tudo, e trazer em crescimento pessoal. Como é que você pode estar aí colocando pra gente como que foi tudo isso que você conseguiu se tornar esse grande homem, né, corajoso? Eu acho que a primeira... é lógico que você não se forma sozinho. O homem, ele vai ser sempre um ser coletivo. Tá? Vai se moldando, né? Ele, 90% dele é o ambiente que ele vive, né? E é o que ele vê, é o que ele escuta, é o que ele lê, né? Hoje se lê muito pouco em termos de Brasil, inclusive em termos de educação. As pessoas não estão mais com paciência, né, para ler. Elas estão viciadas, né, nessas microdoses de dopamina. Sim, sim. Então, essa questão de rede social, tal, isso daí te dá... Então, essa coisa do dopamínica, né, que é hormonal, que ela estimula o cérebro, ela te dá... a dopamina é o hormônio do prazer. Sim. Tá? Então, aquelas pequenas sensações que ela tem de vendo o videozinho, vendo não sei o quê... E o que ela está fazendo? Está enclausurando as pessoas. As pessoas estão se encapsulando. Cada vez... Uma vez eu tive uma experiência que eu achei totalmente absurda. Eram duas meninas jovens, uma sentada do lado da outra, e elas conversavam através do celular. Uma estava do lado da outra. Era virar e falar. E aí riam, tal, não sei o quê. Então, porque tem um atraso também nisso, tem um delay. Você escrever numa tela, né, entrar para outra, e o processo cognitivo dela, ou seja, de compreensão dela, né, entrar em atividade e ela até... Então, assim, aumentou o tempo. Então, as pessoas... por isso que a gente está tendo a questão do emborrecimento, né, que eu acho uma sacanagem usar esse termo do emborrecimento, é empobrecimento ou embotamento cognitivo. Porque o burro não tem nada de burro. Ele está aí, ele está evoluindo, está... A gente sim, a gente tem um problema cognitivo bem sério. É algo para ser pensado, né? E discutido em muitos programas. Isso é epidêmico. Isso aí não dá mais nem para pensar nisso, né? Porque isso daí está intimamente ligado à questão das doenças mentais, né? Então, a partir do momento que o sistema pega e não quer olhar que a gente tem um volume muito grande, mas muito grande, de pessoas que estão com problemas de ordem mental, de saúde mental. Não adianta você fazer um mês só e colocar uma cor. Tá? Essa semana, um funcionário da prefeitura resgatou uma mulher que ia pular da ponte estaiada. Ela estava sentada no beiral da ponte estaiada para se atirar. E ele, de uma maneira até corajosa, até colocando a vida dele em risco, ele vai e consegue. Sim. E você sabe as pessoas que estavam do lado fazendo o quê? Estavam com o celular. Filmando. Então, isso daí é algo bem relevante na sua colocação. É uma desconexão do ser coletivo. Do ser humano. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu sempre pensei no macro. Né? Tanto é que eu estudo o poeta, eu estudo o Cassiano Ricardo, porque eu tenho que deixar alguma coisa para a minha cidade, sabe? Sim. Porque o tanto que ela me deu, apesar de eu já ter morado fora de São José, eu sempre volto, né? Assim, eu gosto de São José. Tem coisas que não gosto aqui, por exemplo, eu acho que nós estamos uma cidade violenta, né? Ela está perdendo as características. Ela já não tinha grandes características muito marcantes, como Taubaté tem, como o próprio Jacareí tem, né? A história de São José já começa com um erro. São José já começa com um erro histórico. Falar que ela foi fundada por Anchieta. Quando ela foi fundada, o Anchieta já tinha morrido. Então, não foi Anchieta, foram os jesuítas.
Tá? Ah, era uma vila de Jacareí. Não, ela não era uma vila de Jacareí. Ela foi fundada fora de Jacareí. Então, tem uma série de erros. Porque o que você nota é o seguinte, que as pessoas que nascem aqui pouco se interessam pela cidade, pela própria história. Meu pai morreu em 2019. Meu pai, pouquíssima gente sabe disso. Meu pai foi cogitado 2 vezes para Prêmio Nobel da Paz. Tá? Não, nem ele gostava que falasse isso, tal. Meu pai tinha lá os pudores dele. Mas, assim, qual o que você tem de referência aqui que você possa lembrar do Mário Ottoboni? Não tem nada. Não tem nada. Absolutamente nada. Entendeu? Então, é uma cidade que ela, por exemplo, o Argemiro Parisotto, que foi meu padrinho, né? Eu sou de uma família de... Eu tenho um papa na família, lá do meu pai. Sim. Tem papa, tem cardeal. Então... Quantas histórias, hein, Júlio? Ô, Júlio, vamos dar um intervalo agora, Vamos. tá? Mas quantas histórias... eu acredito que o Júlio vai ficar cliente aqui do programa A Jornada, porque é um currículo imenso e isso tem que ser compartilhado aqui para São José dos Campos. É um cidadão, né, nascido aqui em São José, joseense. E como é bonito entender que um grande homem, né, de uma inteligência incrível, um grande jornalista, poder estar dividindo momentos inesquecíveis da sua trajetória, da sua jornada. Vou mandar um abraço aqui para a Ania de Barreirinha, do estado do Amazonas. E ela diz que o nosso programa está top, né? Entre as melhores, né, histórias lindas de vida, superações, que impulsam os ouvintes a tirar grandes ensinamentos como pessoa na vida profissional. E estou mandando um abraço aqui também para a família Barbosa, lá em Natércia, Minas Gerais. Alexandre, Rogério, aí da Casa de Ração, Manezinho, do Depósito. Ô, Manezinho, estou aguardando aqui as bananinhas, tá? Para os nossos clientes aqui, por favor, né? Pode mandar mais bananinha aqui para nós. Obrigado. Vou mandar um alô aqui antes do intervalo, rapidinho. Para o Eliezer Pires, do Parque Santo Antônio de Jacareí, que está lá nos ouvindo. Rosalva, Leonel Soares e o marido Gustavo, no Parque Novo Horizonte, São José dos Campos. Marcos Boinha, bairro de Santana, São José dos Campos. Muito bom o seu programa, parabéns. Obrigado, obrigado, Marcos. Maria Alice, bairro dos Mineiros, em Paraupebas, Pará. Nossa, né? É longe. Que legal, que legal. Um abraço, Maria Alice. Rony Carlos, Avenida JK, ali da Vila Industrial, São José dos Campos. Soninha, cabeleireira, Vila Menino Jesus, em Caçapava. Maria Aparecida Brito, bairro Santa Teresa, Rio de Janeiro. Como é bom. E o Júnior de Conceição dos Ouros. Júnior, um abraço. Obrigado. O Júnior compartilhou no programa passado, que gostou muito do programa, tudo, e ele também tem uma vivência. Júnior, se você tiver notícias sobre aquele menino que foi espancado no Hospital Escola da Unital, ele perdeu a vista, ele foi espancado por um residente que era da família da Baumgarten, dona da fábrica de produtos aí, do Vedacity e tal, e também do Center Norte. Me mande informações. Eu fiz uma reportagem muito grande sobre a história desse... Hoje é um homem, né? Ele ficou cego. Ele era espancado sistematicamente por um médico residente. Estava fazendo uma residência da Unital, Universidade de Taubaté. Tá. E aí umas enfermeiras que descobriram que esse residente entrava no berçário e as crianças começavam a berrar. E aí ele quebrou o braço da criança e tal. Aí esse canalha fugiu. Porque, tinha muito dinheiro, fugiu do Brasil para não responder o processo. E eu nunca mais soube desse menino. Tá.
Ele trabalhava lá na fábrica de polvilho. Lá de Conceição dos Ouros. Conceição dos Ouros. Tá. Então tá, vamos para um breve intervalo e já voltamos já já. E o Bem Te Via. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu na Vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Iqueda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Olá, vamos aqui enviando mais um abraço para Márcia Boni, em Erechim, Rio Grande do Sul, Clarissa Mironi e Valéria Rios, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês, meninas. Onde tinha uma estação do INPE, que infelizmente foi desativada lá em Santa Maria. Ela seria hoje de uma grande importância se fosse reativada e tivesse pesquisa lá. Eu trabalhei no INPE, né? Eu fui assessor de imprensa lá. Então, essa minha amiga, Márcia Boni, ela faz um trabalho lindo com cavalos, né? Uma terapia, e que nos próximos programas, né, irão profissionais trazer essa pauta aqui, essa questão também, que hoje... É interessante porque eu sou Otto Boni, né? Isso daí pode falar, o Otto, o bom, porque são duas palavras, né? Apesar da grafia ser uma só. É OTTOBONI. Eu estava falando para você, o Vaticano, como eu tenho um parente que foi Papa, o Vaticano faz um levantamento muito grande da origem da família. Então, Boni é bom, né? E provavelmente esse Boni também, Boni. Que tem lá em Curitiba, a família Boni, a gente tem algum tipo de parentesco lá atrás, lá no começo da Idade Média, quando começaram a formar os sobrenomes. Então, Otto Boni provavelmente são 8 bons, ou Otto ou bom. Sim, sim. Nossa, muito bom, não sabia disso, Júlia. Júlia, nós fomos para o intervalo e você teve uma colocação, né, de um profissional que entrava na UTI, no berçário, né, e as crianças começavam a chorar.
infelizmente, né, são más notícias que a mídia coloca. E agora sobre aqueles casos lá dos técnicos de enfermagem, né, que está aí na mídia. Mas lembrando que eu acredito ainda na humanidade, eu acredito que tem muitas pessoas boas que podem fazer a diferença nesse mundo. Cristina, às vezes a gente só consegue explicar isso se você parar, ou assim, ou o cara é uma pessoa extremamente má, e eu acredito muito nisso, não é desvio. Com certeza, porque a profissão de enfermagem é linda. Porque assim, há pessoas boas e há pessoas más. Sim. Tá? E provavelmente elas sejam na mesma proporção. Se a gente pegar... Inclusive, eu não chego a ser um darwinista puro, né, como... Eu acredito que tenha outras influências aí, inclusive na questão do esforço repetitivo. Bom, mas isso daí é um assunto para uma outra hora. Porque eu sou pós-graduado em jornalismo científico. Científico, né? Eu sou da primeira turma do Brasil. Tá? Tinham 30 alunos, e dos 30 se graduaram, pós-graduaram 3 apenas. Eu fui assim, o mais ativo, que eu fui mesmo para trabalhar, já trabalhava na área, né? Eu fui dar aula, inclusive. E aí você começa a notar também essa questão das perversidades humanas, né? E você começa, na verdade, a perceber que isso daí não ocorre só na nossa espécie. Porque o homem é o quê? É uma espécie com uma raça, tá? Sim. É um caso... o Homo sapiens, ou seja, a nossa espécie, a nossa raça, ela dizimou as outras raças de hominídeos que tinham, tá? A gente matou. A gente acabou com os neandertais, a gente foi acabando com vários. E fora o que teve de processo evolutivo natural, que eles acabaram se extinguindo mesmo, né? Mas eu estou usando isso para falar o seguinte, porque você também na natureza, nas matilhas, tá? Você não tem... apesar que esse conceito do bom e do mal é um conceito muito humano, né? A gente cria para a gente tentar classificar, porque a gente tem uma coisa aristotélica, que a gente tem que tentar colocar tudo em caixinha, tudo classificado, tudo em rótulo, né? Mas você tem... no meio dos animais, tá? Você tem, isso daí já está identificado com os lobos, está identificado com os leões, tem vários. Você tem alguns que são muito mais agressivos, muito mais tocaia os outros, mata os outros. Então essa questão que a gente poderia falar maldade, sobre, né? Agora bondade e maldade, é algo que num processo nosso evolutivo a gente vai ter que rever uma hora isso. Sim, sim. Quer dizer, o ser humano, né, o homem, usar a sua inteligência para o bem, para o acolhimento. E é isso que a gente acredita, né? Porque a gente foi criado para isso, né? Sim. A gente conseguiu chegar até esse estágio sendo um ser coletivo, não um ser individual. Se a gente fosse individual, a gente é frágil, a gente não tem garra forte, a gente tem uma unha muito fraca, então, em comparação às outras espécies. Não tem dentição forte para você morder e conseguir rasgar. Tá? Se você pegar um chimpanzé, né, que é o mais próximo geneticamente da gente, homem, né? ele é um feixe de músculo. Se você segurar um chimpanzé, você precisa de uns 10 homens. Ele arrebenta todos, é um feixe de músculo. Tá? E ele vive em grupo, ele vive socialmente, né? E inclusive tem até vídeos, tem documentários das pessoas que o nível de agressividade do chimpanzé. Os animais, não só domésticos como silvestres, quando tem o território deles invadido, quando tem sucessões de agressão, geralmente gerada pelo homem, né? Eles também passam por processo de trauma, de desvio de comportamento, por questão de saúde mental. Sim.
Eu tenho uma grande experiência com animais, né? Amo os cães, né? Tenho um sítio e aí ali eu tenho também um jumento. É engraçado, né? É uma enfermeira, uma terapeuta xamânica e ter um jumento de estimação. Eu acho ótimo. Inclusive está até aí uma preocupação aqui no Brasil, né, com a extinção desse animal. Que é importante do também. jegue. Sim, né? do jegue, isso. Do jegue começaram a matar e vender carne. E jegue, eu fui lá, eu tive no Nordeste, cheguei a abordar isso também em algumas reportagens. Como eu falei para você... E a gente pode trazer esse documentário nessa reportagem. Algumas das coisas mais cruéis que eu vi na minha vida foi eu fiz uma série de reportagens em 93, inclusive concorreu até o prêmio ESSO pelo Estadão. O Estadão que escreveu, que era a farsa do polígono das secas, né? Então, e lá isso daí acabou resultando em o Ronaldo Cunha Lima, que foi governador e foi senador lá da Paraíba, dando uns tiros na cara do Buriti, que tinha sido governador do estado, também lá da Paraíba. Foi por causa de uma série de denúncias que eu fiz, mas eu ia em campo e mostrava. Então eu fui numa cidade que estava se desertificando no sertão do Ceará. E aí eu estava com um técnico da Sudene e eu pedi para a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, eu pedi para me levar até lá. A gente foi numa cidade que estava em processo de desertificação, uma cidade muito bonitinha, bem arrumadinha, só que não tinha água. E o solo estava virando areia. Nossa, é muito importante e aquele calor. Trazer essas suas experiências. E aí eu fui até a casa de uma moça. Uma moça bonita, sabe? Assim, você vê que era nova. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Ela estava muito sofrida, muito judiada já. E tinha 3 crianças, uma de colo e dois menores. Era uma tapera. Eu comecei era aquela casinha de pau a pique, com certeza, chão batido. Eu comecei a entrevistar ela, vi que tinha uma cabra amarrada numa árvorezinha de caatinga, né, que elas são todas retorcidas, e assim a cortiça, né, que envolve a árvore, né, ela já estava toda roída pela cabra, e as crianças estão mamando na cabra, é puro sangue. Que dó. E aí ela tinha um fogareirinho improvisado ali, e tinha uma lata. E dentro da lata tinha um pouco d'água, 3 grãos de feijão e 4 pedras. Era o que ela tinha para dar para as crianças. Então... E aí você, se você, sabe, ter um mínimo de sensibilidade para as misérias humanas, né, você começa a entender o grau de perversidade que existe no Estado brasileiro. Sim. Entendeu? De deixar... Sabe, e o marido dela estava numa frente de trabalho, ele não conseguia voltar para casa, ganhando também uma miséria na época, e aquela moça estava fadada a morrer, junto com os filhos e junto com a cabra ali. Mas, Júlio, olhando para a sua trajetória, o que você diria para quem está vivendo hoje um momento de dúvida da escolha da sua carreira, né? Até primeiro, os adolescentes mesmo, conversem, é o que mais tem. E a parte assim de transição de carreira. Eu tenho 40 anos de jornalismo, fiz o ano passado. A primeira coisa é o seguinte: converse com um profissional da área, com um profissional qualificado. Aí você vai ter que entender, né? Se eu quero ser um medíocre, eu vou buscar referências na mediocridade. Se eu tenho condição de superar a mediocridade, eu sempre lutei contra as minhas mediocridades. Tá? Eu acho que, inclusive, isso daí é um negócio que me dá o transtorno de ansiedade.
Né? Que é algo que você vai voltar aqui para a gente poder falar a gente né? pode conversar bastante sobre isso. Das personas, né, que nós vamos criando no decorrer da vida. O que é importante, Cristina, é que as pessoas, principalmente quem está saindo da escola, né, eu que trabalhei em projeto com o jovem agora, né, de ensino fundamental e ensino médio, que não deixe, sabe, se pautar pela intenção do pai, da mãe ou de professores. Converse muito com profissionais que estão na área. Veja Isso é muito importante, a escolha dos profissionais. Tem que sentir, porque a profissão ela pode ser libertadora sob um aspecto e ser a sua escravidão sob outro. Então, foi muito relevante todas as suas colocações, ô Júlio, sobre ansiedade, depressão, porque a doença mental, isso não é frescura. Então, precisa ser olhado, precisa ser acolhido. Não é falta de caráter. Não é falta de caráter, não é questão realmente... E a gente precisa ter um novo olhar aí, né? Os gestores que possam estar acolhendo também os seus trabalhadores, né? Que estão diante de linha de frente. Compreender esse momento. Compreender esse momento, porque todos nós somos sensíveis, mesmo cuidando, né? Nós que cuidamos, né? Eu sou enfermeira, que acolho, mas também que eu preciso ser cuidada. E ontem, ô Júlio, eu fui aí num shopping, né, só rapidinho, e aí eu fui comprar um material lá, uma base, né, para pele, e assim, a vendedora, ela olhou para mim, ela falou, posso fazer uma maquiagem? E foi assim um carinho tão especial, que naquele momento eu me permiti ser cuidada. Então, assim, olhe para você, permita-se ser cuidada, ser cuidado, isso é muito importante. E o Júlio, com certeza, irá voltar aí em uma outra oportunidade para poder relembrar mais essa parte de toda a sua vivência na sua trajetória. Então, Júlio, por favor, deixe uma mensagem aí para o ouvinte. E eu agradeço muito a vocês que estão aí nos ouvindo, nos participando, enviando mensagens. Meu muito obrigado. A minha mensagem é o seguinte... se você tem sintomas de depressão, ou mesmo aquela questão da fadiga, né, da ansiedade, sabe, da insônia, não... Que é muito importante o sono, né? O sono é extremamente... É o que te restaura. Sim, sim. Né? É o tempo que você tem para se recarregar. Entenda que isso daí é uma doença. É uma doença contemporânea. A doença não é nova dentro do cenário da evolução, mas ela requer muita atenção. Não postergue o tratamento por preconceito, principalmente. Sabe? Procure um profissional de saúde, vá na sua UBS. Eu sou um cara que eu me trato através do SUS. Sim. E o SUS é algo que precisa ser muito bem entendido e tratado nesse país. Né? Inclusive, um dos criadores morou aqui em São José dos Campos, que era o Dr. Gilson Carvalho. Gilson Carvalho, sim. E que eu tive a satisfação de conhecê-lo, de entrevistá-lo e conviver parte da minha vida profissional com ele. Valorizem o SUS, valorizem aqueles profissionais que estão lá, que estão atendendo muitas vezes mais de 100 pessoas por dia. Tá? Tenham a paciência que eles terão com você tem que ter com eles. Sim. Eles enfrentam aquilo diariamente, você vai enfrentar uma vez só. Então, sabe, essa questão da empatia, ela precisa voltar. Muito obrigado, Júlio, e obrigado a vocês. Um beijo no coração de cada um aí que cedeu um tempinho da sua vida para ouvir nossas histórias aqui. E hoje eu deixo uma mensagem de encerramento. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Albert Einstein. Dia das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu
Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.